Olá, eu sou o Lucas Pilbelli e chegamos no nosso terceiro vídeo. Nessa semana você vai descobrir um método que fizeram pessoas comuns triplicarem o seu faturamento produzindo bolos artísticos, mesmo sem saber nada sobre confeitaria, começando o seu negócio a partir de sua casa, com flexibilidade de horários e próximo à sua família. E caso você já trabalhe com bolos, irá descobrir como alavancar ainda mais o seu trabalho, conquistar mais clientes e ter sucesso profissional. E nesse vídeo você vai ver na prática como fazer a decoração de dois bolos, um infantil com a sereia modelada e um de casamento rústico com bambus e rosas de açúcar. E no primeiro vídeo dessa série eu expliquei o porquê pessoas têm dificuldades em trabalhar com bolos artísticos. Esse vídeo é, na minha opinião, um dos mais importantes. E no segundo vídeo eu ensinei a modelagem completa da sereia e como fazer as rosas de açúcar. E se você não viu, eu recomendo que você pare esse vídeo agora e assista o primeiro e o segundo vídeo, pois eles fazem parte de uma sequência e um completa o outro. E novamente quero agradecer pelos milhares de comentários. Estou lendo todos e respondendo a maioria. Estou muito feliz com a participação de todos. Um dos desafios para quem está começando a decorar bolos é conseguir fazer a sua finalização. E na aula de hoje você vai ver como pode ser simples finalizar os bolos artísticos. E agora vamos colocar a mão na massa. Então nessa aula eu vou ensinar, agora nós vamos finalizar o nosso bolo de casamento. Esse bolo é um bolo rústico que eu vou fazer com decorações com bambu. Eu tenho um molde aqui, primeiro nós vamos cobrir os bolos, na verdade, com uma pasta verde. Essa pasta eu misturei um pouco de verde folha com um pouco de marrom, para dar esse tom de verde, ok? Para ficar um verde mais seco, vamos dizer assim, puxando um pouco mais para o musgo, mas que não é bem musgo. Então, depois que eu tingir a pasta, eu vou cobrir os bolos com essa pasta colorida. E para fazer o bambu, nós vamos utilizar um molde. Então aqui eu vou abrir a pasta na espessura do molde. E depois que eu abrir na espessura do molde, eu vou passar um pouquinho de açúcar impalpável em cima para não grudar no molde de silicone. Vamos colocar dentro do molde, vamos cortar o excesso de pasta e vamos apertar bem para marcar bem o molde dos bambus. Depois disso nós vamos virar. E se você puder, deixa secar um pouquinho a pasta para evitar que manche, porque quando a pasta está muito úmida e a gente vai pintar com pó seco, às vezes acaba manchando. Então aqui eu espero secar um pouquinho e depois com pó marrom, um pó veludado marrom, eu vou pintar essas emendas do bambu, dando meio que uma envelhecida nele. Então eu vou pintar toda essa placa. Depois disso nós vamos passar colinha de CMC no bolo e vamos colar essa placa no bolo. Vou fazer isso na lateral de todos os bolos. Aqui eu utilizei um bolo de 10, 15 e 20 centímetros de diâmetro, por 10 centímetros de altura. Então colo em todo o bolo e depois, para finalizar, nós vamos colocar as nossas flores. Então aqui é super fácil, super prático esse modelo de bolo. E agora tem várias tendências de cascas de árvores e de bolos assim mais rústicos. E tem vários moldes que facilitam aí o seu trabalho que você pode utilizar. Mas se de repente você não tem esse molde e quer fazer a decoração desse bolo, eu vou te ensinar também aqui como fazer o bambu. Então para você fazer o bambu sem o molde, nós vamos primeiro fazer um cilindro de pasta e vamos fracionar esse cilindro com mais ou menos o mesmo tamanho. Ok? Então eu corto ele no meio, corto no meio de novo, vou cortando para que fique mais ou menos, os bambus fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. Se você quiser, você pode pesar, fica mais fácil. Você faz um modelo do tamanho que você quer, também pode pesar a massa e assim você vai ter todos os bambus do mesmo tamanho. Depois disso, nós vamos fazer uma bolinha para tirar todas as rachaduras e vamos fazer um rolinho de pasta. Depois que eu fiz o rolinho de pasta, com a ajuda de um boleador, eu vou apertar as duas extremidades desse rolinho e com uma esteca nós vamos marcar as divisões, os gomos ali do bambu. Depois que eu marquei os gomos do bambu, vou com a esteca fazer também algumas ranhuras, né, assim, umas marcações no bambu e também vou abrir com a outra estequinha uns buraquinhos, que são aqueles buracos mesmo que tem o bambu. Então você pode fazer o bambu, aí você faz assim, com essa metodologia você vai fazer um por um, porém você pode decorar aí seu bolo com essa técnica super simples e que tem impacto visual bem diferente. E agora nós vamos começar a decoração do nosso bolo com a sereia. Então aqui nós vamos cobrir um bolo, esse bolo que eu estou cobrindo ele tem 20 centímetros com a pasta na cor azul. Depois disso nós vamos abrir a pasta americana, estou abrindo aqui no cilindro, mas você pode abrir com rolo sem problema nenhum. Depois eu corto essas tiras e depois que eu cortei as tiras nós vamos passar a colinha no bolo e vamos colar em volta do bolo. Vamos colando de uma forma bem irregular, como se fosse uma técnica de ruff mesmo. Então começo pela parte de cima do bolo e depois vou colando nas partes de baixo. Vou dando alguns movimentos como se fosse uma onda.
Aqui, para facilitar um pouco, assim, para que a pasta fique com esse movimento, eu vou colocar um pouquinho de acrilon, ok? E também você pode colocar alguns palitinhos de dente para segurar esse acrilon e as ondas ficarem no formato que você quer. Vou fazer isso em toda a volta do bolo, até a parte de baixo, e depois nós vamos deixar secar para continuar, para finalizar o bolo. Para finalizar a onda, eu vou utilizar um pouco de glacê real no cartucho. Coloco o glacê real branco mesmo, só bato o glacê real ali no ponto normal, ok? Coloco no cartucho e depois eu vou fazer um movimento de zigue-zague na ponta, na borda dessas ondas. Claro que antes a gente tirou todo o acrilon e os palitos, né? E aí depois agora nós vamos fazer o acabamento. Aí depois que eu fiz o acabamento esse de zigue-zague, eu vou pegar um pincel úmido com água, tiro o excesso de água e vou bater esse pincel, vou passar esse pincel, na verdade, do glacê para a pasta, né, nas ondas, formando assim a borda das ondas, fazendo a união entre o glacê e a pasta. Vou fazer isso em todos os andares também, e aí vai parecer que esse andar está cheio de ondas. Então aqui você pode fazer essa ideia de ondas para bolo fundo do mar, bolo de praia, bolos assim que você quer fazer ondas batendo na montanha, então você pode utilizar essa técnica sem problema nenhum. Para fazer areia, para decorar o bolo, nós vamos utilizar biscoitos, né? Nós vamos moer biscoitos, esse daqui pode ser biscoito Maria ou biscoito de leite, no caso eu estou utilizando, para formar o efeito de areia no bolo, e depois nós vamos aplicar na decoração. Para fazer pérolas eu vou utilizar pasta branca, faço bolinhas de pasta americana branca, depois passo um pouquinho de gordura vegetal na mão, depois vou colocar essas bolinhas dentro de um potinho com pó perolado. Misturo bem para formar as pérolas e depois reservo para também finalizar a decoração do nosso bolo. Então, para fazer a estrela, nós vamos utilizar a pasta na cor pele. Eu gosto de fazer 5 partes assim, para ficar mais fácil para colocar no molde. Depois eu coloco dentro do molde, tiro o excesso se tiver. Depois vou tirar do molde e vamos pintar com um pouco de corante soft gel marrom diluído na água. Pinto as estrelas, aqui eu fiz 2 modelos de estrela e depois nós vamos finalizar a fazer o acabamento aí, a finalização do nosso bolo. Para fazer a finalização do nosso bolo, nós vamos colocar o biscoito na união dos 2 andares, da parte de cima com a parte de baixo. Vou colocar um pouquinho ali onde que a sereia está sentada também. E depois vamos colar a estrela e as pérolas com um pouco de glacê real. Esse modelo de bolo você pode fazer com esse tipo de sereia ou pode usar para qualquer desenho animado ou desenho que esteja em tendência, que tenha o tema fundo do mar. Então você pode utilizar essas técnicas para diversos bolos. E agora eu tenho mais alguns recadinhos para você. A cada bolo decorado, técnica treinada, o trabalho vai ficando cada vez mais bonito, fácil e rápido. Em cada nível que estamos na profissão, temos novos desafios a serem superados. E analisando todas as dificuldades enfrentadas pelos meus alunos no processo de criação e produção de bolos, começando pela massa, estrutura, decoração artística, eu desenvolvi um treinamento profissional Cake Designer. O treinamento é online e possibilita que você possa acessar quantas vezes quiser e fazer junto comigo. Lembrando que quando assistimos uma aula, nunca absorvemos todo o conteúdo. E se essa aula for presencial, às vezes é impossível refazer para lembrar tudo o que foi feito. Já nas aulas online, você consegue tirar todas as suas dúvidas referente à aula. No treinamento é ensinado a técnica e aplicação prática, tudo passo a passo. Assim, cada aluno sabe o processo que deve fazer, conseguindo entender o processo na criação e não somente o modelo de bolo. Um bolo artístico é cobrado no mínimo 3 vezes mais que um bolo comum. E se você já trabalha com outros tipos de bolos, pode estar perdendo a oportunidade de triplicar o seu faturamento produzindo a mesma quantidade de bolos. Entre os conteúdos abordados temos montagem de bolos, modelagens, bolos infantis, bolos esculpidos, flores de açúcar, técnicas de pinturas, entre outros. O conteúdo está distribuído em mais de 100 vídeos e está atualizado com as últimas tendências da decoração artística de bolos, com conteúdos completos para quem é iniciante ou um profissional que quer se atualizar. Agora, tenho 2 coisas muito importantes para te falar. A primeira é que o treinamento profissional Cake Designer é o mais completo treinamento que eu já produzi e que, para ele ser produzido, além de dedicação de treinos de mais de 19 anos, fiz altos investimentos em viagens e cursos no exterior. A segunda coisa é que a nossa turma é reduzida e provavelmente muitas pessoas que querem participar ficarão de fora. Isso devido ao nosso suporte, que é limitado, e a projetos internacionais que tenho esse ano. Devido a esses 2 fatores,
como prezamos um ótimo suporte, não podemos ter muitos alunos. Na segunda-feira, eu vou abrir a possibilidade para você concorrer a uma vaga no treinamento profissional Cake Design. E no vídeo eu vou falar todos os detalhes do treinamento e os bônus exclusivos que teremos. Mas infelizmente eu não posso garantir se haverá vagas suficientes. Então, fique de olho no seu e-mail que será enviado às 9 da manhã. Deixe um recado para mim dizendo o que achou das técnicas que eu ensinei hoje e nos vemos na segunda-feira. Bom, eu só era do lar, cuidando filhos, casa, esposo e me dedicava mais à família, né? E aí agora decidi dar esse up na minha vida, que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu sempre gostei na realidade, né? Então, mas agora eu tomei pra mim como uma profissão. Estou focada aí como profissão. Ai, mudou muita coisa mesmo. Eu tenho uma renda, né? Consigo ajudar minha família, minha casa. Além de ser uma coisa que eu amo, então mudou praticamente tudo. A minha rotina, com filhos, com família, com estudo, dedicação, tudo. Minha vida mudou no geral, completo. Então, eu conheci ele pelo YouTube, né? Algum vídeo que eu vi dele e eu fiquei super encantada e fui mais a fundo, né? Pesquisei o canal dele e fui mais a fundo e vi. O que me chamou a atenção dele foi a humildade e o modo que ele ensina. Abriu muito a minha mente, eu não tinha essa noção de confeitaria, eu só fazia bolos, né? Então abriu bastante a minha mente, o modo que ele ensina é muito produtivo, a gente consegue absorver muita coisa, eu particularmente absorvi muita coisa e eu conheci mais ele assim pelas redes sociais e fiquei muito feliz em conhecer hoje. Eu, particularmente, quando eu me vi assim, nunca vou conseguir reproduzir isso. Então, questão de flores, né, da blindagem de bolo, essas coisas me impactou muito. Quando eu vi o modo dele do trabalho, eu fiquei apaixonada. Eu falei, não, eu quero isso pra minha vida. E foi isso que me impactou de tal maneira que hoje eu faço e estudo com ele. Vale a pena. É um dinheiro que a gente vê retorno. Eu tô fazendo curso com ele já faz uns 4 meses. Eu já vi o retorno, eu já consegui tirar o valor total do curso só nesses 4 meses que eu fiz, então vale muito a pena, eu super indico, inclusive eu indico para amigas minhas esse curso dele, vale muito a pena, é muito produtivo, você absorve muitas coisas e foi a melhor coisa que eu fiz, que não tenham medo de assinar, é que nem ele fala como ele fala no começo, né, se você não tenha medo, né, de você dar esse passo importante, é um valor tal, tô meio receoso de começar. Não tenha medo, eu super indico que as pessoas invistam mesmo. Você só vai ver o resultado se você tentar. Na vida é assim, a gente só consegue se a gente tentar, mas tem que dar o primeiro passo, né?